Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Retomamos mais uma vez os nossos estudos na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E eu convido você a ficar comigo neste estudo de hoje, que está uma bênção. Então fique ligadinho, ouça essa palavra, seja abençoado com ela e, se possível, compartilhe com seus amigos. Será uma alegria ver mais pessoas sendo abençoadas juntamente comigo e com você. Colossenses capítulo 1, versículos 3 ao 8. À medida que nós formos explicando, nós vamos lendo o texto. Vamos orar pedindo a Deus sabedoria para compartilharmos essa palavra. Santo Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e que reina para todos sempre, que eu me coloco diante de Ti, Pai, para falar ao coração do Teu povo, para pedir ao Senhor que abençoe os Teus filhos, que estarão ouvindo essa palavra e sendo abençoado por ela. É em nome de Jesus que eu oro agradecidamente. Amém, Senhor. O texto de hoje, Colossenses, capítulo 1, dos versículos 3 ao 8, nos traz o seguinte tema: o poder transformador do Evangelho. É muito gostoso, muito abençoador, quando olhamos para a palavra de Deus e colocamos ela no nosso coração e vemos que ela está fazendo uma grande transformação. Ela está mudando as nossas vidas. Ela está transformando aquilo que era um fracasso, aquilo que era uma derrota, em algo vitorioso, algo abençoador. E eu quero falar com você sobre isso nessa noite. E a primeira lição que eu compartilho com você nessa oportunidade é que o poder transformador do Evangelho nos transforma em pessoas gratas. Ou seja, o poder transformador do Evangelho faz nós nos tornarmos pessoas gratas. Olhe comigo o versículo de número 3, que diz assim: graças a Deus, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. O apóstolo Paulo, quando ele recebeu a notícia da existência e da bênção que era a igreja de Colossos, ele então glorifica a Deus. Ao escrever essa carta, Paulo, ele agradece a Deus. Ele tem uma alegria porque ele vê notícias de que essa igreja é uma igreja abençoada. Quando eu falo em igreja, eu não falo de um prédio, em um determinado local. Eu estou falando de pessoas transformadas por Jesus Cristo. Você já foi transformado por Jesus? Jesus já transformou o seu coração? Se ele fez isso na sua vida, eu quero dizer para você, sem sombra de dúvida, que você hoje é uma pessoa grata. A gratidão faz parte da pessoa que foi transformada pelo Evangelho. Eu vou ler mais uma vez: damos graças a Deus Pai. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, quero desafiar você a ter um coração agradecido. Quero desafiar a você a experimentar a bênção de agradecer a Deus por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele continua fazendo e pelas promessas dEle, daquilo que Ele vai fazer para nós na eternidade. Quando tudo isso aqui acabar, quando esse mundo deixar de existir, quando Jesus voltar para buscar a igreja, não vai ter ali pessoas resmungonas, não vai ter ali pessoas rancorosas, não vai ter ali pessoas cheias de mágoas, não vai ter ali mentirosos, não vai ter ali a hipocrisia. Ali vai ter um local de verdadeiros adoradores. Ali é o local de pessoas que têm o coração gratos a Deus por tudo o que Ele tem feito. Mas eu quero compartilhar com vocês ainda uma segunda lição neste texto. O poder transformador do Evangelho nos ensina a amar.
Olha como que a palavra de Deus é magnífica. Nos ensina a gratidão e nos ensina o amor. Veja comigo o versículo de número 4, que diz assim: desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos. O apóstolo Paulo fica encantado de saber que a igreja de Colossos é uma igreja cheia de amor. Aqui ela está dizendo que ela tem um grande amor por todos os santos. O que isso quer dizer? É que aqueles que servem a Jesus, aqueles que são salvos por Jesus, a Bíblia os chama de santo. Eu posso dizer que sou santo. Se Jesus mora no seu coração, você é um santo. E essa igreja, ela ama os santos. Ou seja, esse texto está nos ensinando que na igreja de Cristo precisa de existir amor. E o apóstolo Paulo, ele louva, ele adora, ele glorifica a Deus, porque dentro da igreja de Colossos, o amor é experimentado, o amor é vivido. Meu desejo, a minha oração, a vontade do meu coração é que esse amor esteja continuamente na minha vida, no meu lar, na minha família, e que seja também na sua casa, na sua igreja, na sua comunidade, porque a palavra de Deus nos ensina o amor. É o poder transformador do Evangelho nos ensinando a amar. Louvado seja Deus por essa vitória. Louvado seja Deus por essa conquista que Deus nos proporciona através da bendita palavra de Deus, através do amor de Jesus Cristo. E a terceira lição que este texto nos ensina, no versículo 5, o poder transformador do Evangelho nos enche de esperança. Que coisa maravilhosa! É triste encontrarmos pessoas que não têm esperança. Pessoas que não têm esperança, elas tentam a fuga nas drogas, na bebida, ela tenta nos vícios, nas aventuras do sexo, fora do casamento, descomprometido, até mesmo na prostituição. Ela tenta a vida de todos os lados porque falta nela esperança. E a Bíblia nos ensina a ter esperança. O poder transformador do Evangelho, ele não só dá, ele nos enche de esperança. Veja comigo o versículo de número 5 que diz assim: por causa da esperança que vos está reservada no céu. A sua esperança não está no próximo prefeito a ser eleito neste Brasil. Todas as cidades vão ter eleição em breve esse ano. Vai ser novos prefeitos, novos vereadores. E muita gente fala assim, agora vai mudar. Agora vai dar certo. E sempre entra ano e sai ano e as coisas às vezes melhoram um pouco, mas em alguns casos, e muitos deles até pioram. Às vezes a pessoa fala assim, agora que eu troquei de emprego, as coisas vão mudar e não mudam. Ah, agora que eu não estou mais na casa dos meus pais, agora que eu estou casado, agora que eu tenho minha família, vai mudar. E muitas das vezes não muda, porque está faltando esperança. E a palavra de Deus, ela é bem clara em dizer, por causa da esperança que vos está reservada no céu. Todas as coisas que nós fazemos aqui na terra, nós temos que fazer pensando no céu. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, ele fala que o local de nós ajuntarmos os nossos tesouros tem que ser no céu. A nossa esperança tem que ser nas coisas do céu. A gente vive aqui, e a gente trabalha aqui, a gente sonha aqui, mas a gente precisa pensar lá. É o que a palavra de Deus nos ensina. E a quarta lição, melhor dizendo, o poder transformador do Evangelho nos ensina a verdade. Uma coisa que não pode existir, não pode faltar na vida das pessoas é a verdade. O versículo de número 6 ainda continua dizendo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. O Evangelho,
ele traz essa vitória para nós, ele traz essa conquista para nós, ele traz essa alegria para nós, ele nos ensina a ser parecido com Jesus. É a verdade do Evangelho transformando o nosso coração, mudando a nossa vida, nos enchendo de esperança e nos fazendo parecidos com Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, a nossa esperança, o nosso jeito de amar, a transformação de gratidão que existe dentro de nós. Tudo isso só ocorre, meus queridos irmãos, por causa do poder transformador do Evangelho, que nos ensina tantas coisas, e entre elas, ser parecido com Jesus. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 52, a Bíblia nos ensina que Jesus crescia em sabedoria e em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Você tem crescido? O Evangelho tem transformado o seu coração, tem mudado a sua história, tem enchido o seu coração de esperança. O Evangelho de Jesus, ele faz essas coisas na nossa vida. E eu desafio você a viver esse Evangelho, a experimentar a alegria desse Evangelho, para você ser transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. E a última lição que eu quero compartilhar com você: o poder transformador do Evangelho nos enche do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Que coisa maravilhosa. Veja comigo os versículos 7 e 8 que diz assim: como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito Santo. É o Evangelho trazendo a transformação, trazendo a mudança de vida, enchendo nossos corações. Como aprendestes? Aqui nós aprendemos uma lição importante. Como servos de Deus, nós temos que constantemente aprendermos. Epáfras era o homem que ensinava, era o proclamador da esperança, aquele que levava o Evangelho. Mas o apóstolo Paulo descreve ele como servo, como ministro, como homem comprometido. Por que esse homem tinha esse comprometimento? Porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não habita em corações sujos. O Espírito Santo não habita em corações onde não tem a paz de Jesus. Por isso ele diz no verso 8, ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Epáfras fala para Paulo: olha, Paulo, a igreja de Colossos, ela é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E a igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela só pode existir pelo poder transformador do Evangelho. E eu quero encerrar a mensagem nessa oportunidade, fazendo uma pergunta a você. O poder transformador do Evangelho já transformou o seu coração? Já mudou a sua vida? Já mudou a sua história? Já trouxe a paz que só Jesus pode dar para o seu coração? Já te ensinou a ter um coração agradecido? Você já aprendeu a amar? O seu coração está cheio de esperança, da verdade? Você se parece com Jesus? Você está cheio do Espírito Santo de Deus? Responda essas perguntas. Se isso está acontecendo na sua vida, se essas mudanças estão acontecendo na sua vida, eu quero dizer para você que o poder transformador do Evangelho já transformou o seu coração. Mas se você ainda não aprendeu a amar, se você não aprendeu a ter esperança, se você não aprendeu a viver na verdade, se você não parece com Jesus, você ainda não foi transformado. E se você ainda não foi transformado, eu quero convidar você a entregar a sua vida nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O único que pode transformar o seu coração pelo Evangelho. O único que pode mudar a sua história. O único que pode trazer esperança para você. Entregue a sua vida a Jesus, ainda hoje. Porque essa oportunidade está sendo dada a você, não por mim, mas pelo próprio Deus, que diz, através de Jesus, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele me buscou. Eu fui encontrado por Ele. O meu coração foi transformado pelo poder transformador do Evangelho. Glória seja dada a Deus por isso. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E agora eu coloco em tuas mãos este teu filho e essa tua filha que até aqui ouviu essa palavra. Que ele seja também, Pai, alcançado pela tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Até a próxima oportunidade.